Olá, profs! Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com o tema gamificação. Gamificação, Uh! estratégias online e offline. Se liga aí nas dicas especiais, games, jogos em sala de aula. Muito bom! Estamos aqui hoje nós, do Prof. Gessiane, Ensino Inteligente, para falar com vocês aí, os professores, professoras, sobre esse tema tão quente, como a Gessiane falou aqui para nós, que é a gamificação. Quem aí hoje, né, não dispensa os recursos, não tem como, né, gente? Tanto os recursos online, os aplicativos, o tablet, o celular, como os recursos tradicionais, que também são importantes e muito valiosos, não é, Gessiane? Com certeza, prof. Renata. Então, hoje muito se fala sobre a gamificação. Né? Nós vemos correntes formações aí para professores em vários níveis de educação. Né? Por muito tempo se entendeu que muitas vezes a perspectiva da gamificação era para que a gente utilizasse só no nível educacional para ensino fundamental e ensino médio, por exemplo. E hoje não. Nós vemos que a gamificação é uma tendência de mercado, inclusive. Então, quando se fala da gamificação, não é a gamificação hoje só para a sala de aula, mas nós Uhum. pensamos em estratégias, por exemplo, de para empreendedores utilizarem nos seus negócios, para engajamento de público, para Uhum. engajamento de perfil do seu consumidor. Enfim, tem N situações aí nas quais a gente pode utilizar a tendência da gamificação tão presente hoje, não só na sala de aula, mas sempre no nosso cotidiano. Isso mesmo, gente. Vejam, isso aqui, inclusive, é importante. Os amigos aí do marketing, né? A gente que navega tanto na internet, aquela comprinha boa na internet. Os amigos do marketing das vendas também utilizam muito a gamificação para direcionar os clientes até o caminho da venda, né? O funil da venda e os outros elementos. E a gamificação no ensino também tem aí o seu grande, grande valor. E aí, né, dentro desse universo da gamificação que nós estamos começando aqui, hoje a nossa live, nós temos alguns princípios que são tradicionais, né, que as doutrinas aí, o mundo da pedagogia e do ensino, eles trazem como base para toda aplicação com a gamificação. Gessi, quais são esses princípios que você considera os mais importantes? Bom, prof. Renata, quando a gente fala da gamificação, independente da estratégia, isso, como você falou, nós temos não só na sala de aula, né? Mas quando a gente vai aplicar gamificação em alguma atividade, em algum projeto, primeira coisa, um dos primeiros princípios é que todos os objetivos daquela atividade pensada a partir da gamificação sejam muito claros. Então, quando eu apresento os meus objetivos, principalmente, né, quando que nós falamos, usamos a gamificação na perspectiva da sala de aula. Então, qual que é o objetivo de fazer essa abordagem com os meus alunos? Por que que eu desenhei essa estratégia utilizando elementos da gamificação? Esses objetivos têm que estar muito claros lá para que os meus alunos possam efetivamente ser engajados naquela atividade. Segundo, instruções precisas. Game é game, né? Regras do jogo se fazem com antecipação. Então vejam, todas as regras, as instruções têm que estar bem claras e organizadas. Então, por exemplo, eu não posso no meio do jogo lá alterar uma regra e depois desvincular toda aquela situação, porque senão isso desprestigia quem já estava naquele ritmo de instrução. Então, quando eu crio lá um projeto, uma atividade em sala de aula na modalidade utilizando elementos de gamificação, eu tenho que ter as instruções muito precisas já quando eu lanço o desafio, quando eu lanço a proposta. Início, meio e fim. Como é que vai começar, como é que vai ser dividido, quais que são os pontos que tem que ser atingidos, se vai ser acompanhado por um ranking ou não, se vai ser ranking de equipe ou ranking individual, como é que isso vai acontecer lá no final, o que que eu vou conseguir, qual que é o meu mérito lá no final, o que que eu vou conquistar se eu alcançar determinadas etapas. Então, isso tem que estar muito claro. Outra questão importante é o uso de placar e ranking. Isso também é importante, né? Por exemplo, a pontuações, quem está alcançando, quem chegou lá, quem ainda, né, tá ainda buscando de repente alcançar determinada situação. Isso é bem legal na estratégia da gamificação, motiva, mobiliza o pessoal. E
Por último, que também é super importante na perspectiva do professor, é a questão do feedback dos resultados. Né? Por que, por exemplo, quem conseguiu alcançar um nível mais elevado no ranking chegou lá? Né? De repente, o que aquele grupo ou aquela pessoa fez de diferente que a minha não fez, mas que na próxima vez eu posso fazer para melhorar os meus resultados? Então, esse feedback também é super importante, porque faz parte do processo avaliativo. Né? Então, o feedback é o último dos princípios aí que também está lá extremamente ligado com a proposta de sala de aula e o professor que utiliza os elementos da gamificação. Nossa, princípios super valiosos aí para nós professores, temos eles sempre em mente na hora da construção de uma aula com gamificação. Porque o planejamento é a arte do sucesso, né, gente? Então, exatamente. Com esses princípios em mente, o professor, possivelmente, ele vai ter um êxito muito bom em aproveitamento em sala, na gamificação. Além dos princípios aqui que a Prof. Gessi contou para nós, também esse método tem que ter algumas características que irão ajudar o professor a ter um êxito lá, né? Uma atividade que seja proveitosa, que consiga ser bem aplicada com os alunos. E a primeira delas é a questão que você incentive uma competição saudável. Né? A competição, ela faz parte do mundo em sociedade. Depois que esse aluno, essa aluna, ele entrar no mercado de trabalho, também lá terá algum tipo de competição, né? Para ascender no cargo, para você progredir na carreira. Então, que seja uma competição saudável. No final, o objetivo não é que a gente tenha os vencedores e os perdedores, né? E sim que todos estejam empenhados naquela atividade, com o sentimento lá de pertencimento. A segunda questão é que você incentive nos alunos a questão desse sentimento de conquista. Então, a gamificação tem esse viés muito positivo, porque ele traz um ânimo na aula, né? Não é aquele aluno passivo que ele senta para observar o professor, enquanto o professor está lá na frente dando aquele conteúdo demoradamente, o professor fala, que é justamente uma das coisas que a gente vem falando aqui no nosso canal do Prof. Gessiane Ensino Inteligente, que é justamente aulas com metodologias ativas. Então, a gamificação é uma grande sacada para você aí, professor, para que você faça parte da sua nova metodologia ativa. Outra questão também importante na gamificação que a gente destaca por aqui é com relação a medir o desempenho dos alunos. Então, a gamificação, tanto a online como a offline, ela, na verdade, é um recurso para o professor. Às vezes a gente escuta esse nome, né? Estamos habituados a uma aula mais tradicional, né, Gessi? A gente escuta lá, nossa, gamificação. Com certeza. O que é isso? Será que é muito difícil de usar? Na verdade, não. Daqui a pouco a Gessi vai falar para a gente aí dos recursos offline. Vocês vão ver aqui com recursos super simples, que são de baixo custo, o prof consegue sim implantar a gamificação e assim ele vai tanto, né, inserir isso que nós conversamos até agora, que é a sensação do pertencimento, da conquista e também da medição aí do desempenho. E aí, com certeza, prof. Renata, quando você fala, né, eu sei porque a gente sempre está trocando as nossas ideias e nós sempre postamos aí aquilo que a gente vai desenvolvendo em sala de aula, e eu sei que você está sempre muito conectada aí com essas estratégias online. E uma das questões do método da gamificação que você comentou agora é essa estratégia de que a gente incentive uma competição que é uma competição sadia, né? Que não é o importante os perdedores e vencedores. Você, na perspectiva dos recursos online, né, dando alguns exemplos, de repente, para você ajudar aí o professor que está conectado conosco, que está aí acompanhando esse nosso tema de gamificação de hoje, nessa estratégia online, alguns recursos aí, por mais que sejam competitivos, como é que você enxerga isso e como é que você aborda em sala de aula essa competição individual, em times, e quais os recursos que você mais utiliza aí que incentivam essa competição pela parceria, necessariamente, e não, né, essa competição acirrada, pela briga, pela guerra, né, nesse sentido. Sim, bem lembrado, Prof. Gessi. Vejam, gente, então, alguns elementos aí que vocês podem utilizar, tem tantos aplicativos hoje, né, se a gente for buscar aí na Apple Store ou na Play Store, no próprio celular, o professor ali, se ele digitar educação, education, lesson, vocês vão encontrar uma série de ferramentas. E nós aqui, então, do Prof. Gessiane Ensino Inteligente, nós estamos sempre buscando essas novas ferramentas para trazer aqui os professores na internet para compartilhar com vocês. Então, vejam, dentro dos recursos online,
um dos que eu venho aplicando aí nos últimos anos na docência, tanto no ensino técnico como no ensino superior aqui em Florianópolis, onde eu leciono, é justamente a questão aí do Kahoot. O Kahoot é uma grande sensação. Ele pode ser utilizado tanto na forma do aplicativo, como também do software do Kahoot, e ele ajuda a gerar aí questões online, com questão de cores, né, as respostas. Uma da prática aí do Kahoot que a gente vê, que é interessante que o professor, você tenha lá disponível um projetor, porque no projetor vão ficar lá, né, aparecendo as questões para os alunos, e eles, ou no celularzinho, ou também na internet, no monitor, eles vão conseguir ver as respostas. E uma coisa interessante é que as respostas também estarão cada uma identificada com as cores. E aí, ao clicar na resposta, já vai aparecendo lá a cor para o aluno. Nós já fizemos aqui alguns vídeos, né? Se você se interessa sobre o Kahoot, quer saber mais, lá no nosso canal aqui, no nosso canal do YouTube, você encontra um vídeo aí, a gente falando sobre onde encontrar o Kahoot, como gerar questões no Kahoot. Então, o Kahoot é isso que a gente vem conversando. Ele é aplicável aí tanto para celular, para tablet, para computadores. E também é um recurso que ele é gratuito, por isso que é bem interessante. Tem alguns recursos pagos ali por $1, que o professor pode assinar uma instituição, que é mais aí com relação ao compartilhamento do banco de questões, né? Eu aí, acostumada mais a lecionar na área do direito, lá no Kahoot a gente não encontra muitas questões do direito, mas não tem problema, porque você pode criar novas questões. Temos também uma segunda ferramenta que eu venho indicar aqui para nós hoje, que é a ferramenta aí do Mentimeter. Já usou essa, Prof. Gesse? Essa do Mentimeter eu sou fã, você sabe disso, né? O legal do Mentimeter, né, Prof. Renata, até uma certa quantidade de recursos é possível a gente utilizar de forma gratuita, senão você tem que pagar ali uma mensalidade ou por utilização, né? Então o professor ele consegue ainda, com baixo recurso financeiro, ter uma boa estratégia em sala de aula. E o Mentimeter é legal porque ele traz a possibilidade de você fazer uma interatividade com os alunos. Então, o Mentimeter, ele cria nuvem de palavras, ele cria gráficos, ele cria tabelas, ele cria pirâmides de comparação, ele usa dados estatísticos. Então, em várias áreas, né, nós conseguimos escolher ali qual que é a ferramenta de participação que nós queremos. Eu posso fazer pesquisa de opinião, né, colocar lá as perguntas, os alunos colocarem lá a indicação da pesquisa de opinião deles, né? Enfim, vamos analisar esse caso aqui, vamos pensar, né? Lógico, na minha realidade, na perspectiva do direito, você coloca lá um determinado tema que tem uma divergência doutrinária ou de aplicação, e daí você diz, olha só esse caso aqui, né? Vamos olhar a história dele. E daí você joga para os alunos participarem ali na tela. Você tem que ter um projetor também, ou aquilo que está sendo projetado na tela tem que estar conectado com a internet. Ele vai gerar um código, né, um Mentimeter lá na parte de cima. O aluno ele entra, acessa com o próprio celular e consegue participar daquela pergunta que você está fazendo, que está sendo projetada na tela. Então lá vamos imaginar lá, desse caso aqui, né, lá do João e da Maria, o que vocês acham que o juiz decidiu? Né? É uma coisa legal. Será que ele foi por essa linha ou foi para aplicação da teoria, segunda teoria, por exemplo? E os alunos participam, depois a gente compara, olha que a decisão real é essa. No final o juiz decidiu assim, o tribunal manteve a decisão, ou então, olha só, depois o tribunal reformou, né? Então a gente também consegue trabalhar isso com o uso do Mentimeter, é uma boa estratégia. Né? Um outro jeito também que você pode trabalhar, de repente, se você tem uma organização em sala de aula, é que os alunos se dividam em grupos, né? E daí depois cada grupo, por exemplo, crie sua nuvem de palavras a partir de um texto, a partir de uma reflexão, e depois vocês comparam as nuvens de palavras. Né? Isso também é legal, no sentido de dizer qual nuvem de palavras vai aparecer as palavras-chave que a professora vai projetar aqui no final. A que mais aparecer as palavras-chave ganha um prêmio no final, né? Então, sim, faz essa motivação para os alunos, para eles fazerem essa participação. Isso também é bem bacana. Sim, e o prêmio, gente, coisa simples, estamos falando aqui. Às vezes um bombonzinho, uma balinha, né? Claro que a gamificação... Eu sou a professora oficial dos pirulitos, Prof. Renata. É o 2 Os alunos já sabem. É muito bom. E vejam, claro, a premiação é interessante, mas não precisa sempre ter a premiação, né? Então, isso é um ponto legal, mas a premiação é sempre um incentivo. Aqui, então, um detalhe também da nuvem de palavras. Digamos que você aplicou hoje na sua aula essa atividade aí, dividiu em grupos, como a Geice que contou para nós, mas você naquela aula não dispõe da internet, na sua instituição de ensino.
Uma possibilidade também é que o professor ele volte, então, no outro dia, e aí, né, na calma lá do seu trabalho ou da sua casa, você vai, então, alimentar lá o Mentimeter com as palavras que foram criadas pelos alunos, e na semana seguinte, ou na aula seguinte, o prof, então, traz já prontinha a nuvem de palavras. Então, aqui a gente está falando bastante com o uso da internet, mas lembre-se, às vezes a instituição de ensino ali naquele momento, a sua escola não possui a internet, mas isso também não proíbe, né? Talvez seja um pouquinho mais difícil, o professor tenha que usar mais a criatividade, mas isso não é um impeditivo para que a gente fique com preguiça e utilize lá a nossa gamificação. Além disso, também, a gente falou bastante agora do uso do projetor. Vamos pensar, então, no prof aí, na prof, que não possui um projetor na sua sala de aula. Então, uma ideia também que nós temos são as ferramentas Google, que são ferramentas muito interessantes e valiosas, já existentes já há muitos anos, aperfeiçoadas, né? Então, nós temos lá o próprio Google Form, em que o professor pode criar formulários e encaminhar isso para o celular dos alunos, né? Então, o uso do celular, gente, o celular é uma ferramenta muito poderosa. É como se o aluno tivesse um computador de mão ali na hora. E aí a gente tem também essa possibilidade. Os alunos adoram o que mais? O que todo mundo gosta? Todo dia estamos lá, rede social. O aluno adora uma rede social. E se você criar uma atividade simulando como se fosse uma rede social para os alunos, para que eles postem matérias, postem vídeos, né? Você interaja tanto entre equipes, entre alunos e com o professor. Esse aí é o exemplo do Google Classroom. O Google Classroom, ele tem uma timeline que se apresenta muito semelhante e de propósito, inclusive, de uma rede social. Né? Então, você vai construindo ali, você consegue postar as tarefas, você consegue, inclusive, já lançar um prazo para essas tarefas. E depois, a grande facilidade do Google Classroom, que vocês vão encontrar, inclusive, de forma gratuita o aplicativo do Google Classroom, né? Não precisa ter necessariamente a universidade comprado. Claro que se você compra, vai ter mais recursos. Mas os recursos básicos do Classroom, a gente consegue baixar de graça lá pela Google. Então, se você utilizar, sem dúvida, vai ajudar muito, porque você vai ter um painel de correção. O professor já simplifica o trabalho da própria atividade da docência. Você vai ver ali quem já postou, quem não postou, atribuir conceitos, atribuir comentários, né, para a construção aí do desenvolvimento do aluno. Então, essa é uma ferramenta maravilhosa, sensacional. Veja o que eu falei aqui para nós, algumas ferramentas aí, estamos aqui falando hoje nessa nossa live sobre recursos de gamificação, e eu gostaria, então, que a Prof. Jessie contasse para a gente alguns recursos que ela utiliza nas aulas dela, de recursos aí offline de gamificação. Conta pra gente. Nem sempre, né, Prof. Renata, a gente tem, às vezes, a possibilidade de ter lá a internet, e às vezes lá na minha escola, na minha instituição que eu estou, às vezes, eu até já desempenho, faço uma atividade que é na perspectiva da gamificação e nem sabia, né? Às vezes a gente encontra professores, muito comum, né? Nós que estamos conectados aí com os profs toda semana, às vezes a gente conversa com o professor, nossa, professora Gisele, mas eu já fazia gamificação e nem sabia. Então, olha só, de repente, isso aqui que eu vou contar para vocês não é nenhuma novidade, mas é só, de repente, uma adequação, um pouquinho, uma abordagem nova, uma estratégia, você já consegue interferir aí e dar essa cara, né, trazendo métodos e princípios de games para a sua atividade. Então, veja, tem uma coisa que eu uso muito aqui, dá para ver aí na minha câmera? Esse é meu cartão fidelidade. Se liga lá no cartãozinho fidelidade da professora Giciane. Como é que funciona, né? Então, esse cartão aqui já é famoso, meus alunos já ficam esperando o cartãozinho fidelidade chegar na mão deles aí. Como é que eu faço? Como eu faço muitas atividades em sala de aula, ou então atividades que eu prevejo para o aluno fazer alguma coisa em casa, né? Se organizar previamente para a aula, o aluno que faz todas as atividades, ele vai recebendo uma assinatura ou um carimbo aqui nos quadradinhos, né? Eu faço esse cartãozinho padrão de 10, porque pode ser que você chegue a fazer 10 atividades. Nossa, professora Gisele, mas eu não faço 10, eu faço 5. Tem problema. Faz seu cartãozinho de fidelidade lá e diz para os alunos, pessoal, não dá ainda para a gente saber exatamente quantas atividades faremos, mas eu sempre vou avisar antes, pessoal, essa atividade vale marcação no cartão.
Vale marcação no cartão. O que tem de estratégia de gamificação aqui, né? Primeiro, sempre eu tenho lá o aluno que cumpriu todas as atividades, como é um cartão fidelidade, ele tem que ter um bônus no final. E esse cartão fidelidade aqui, ele vale inclusive pontuação bimestral. Esse meu aqui, ele vale pontuação. Então, um percentual da nota é avaliado com um aluno que tem X números de assinaturas aqui. Então, quem tem metade das assinaturas vai ganhar só a metade do percentual, quem tem o total vai ganhar o total e assim sucessivamente. O aluno sabe que ele vai receber a pontuação de acordo com o empenho dele nessas atividades, né? Então, a ideia do cartão é uma que eu adoto, os alunos adoram, eles guardam. E, outra questão, eu não faço a anotação do que o aluno fez ou deixou de fazer exatamente, se ele veio nessa atividade ou se ele cumpriu. Quem tem que fazer isso é ele. Então, ele guarda lá o cartãozinho dele, né? Cola no caderno, guarda lá, e depois, no dia que eu vou terminar o fechamento da avaliação, eu recolho os cartõezinhos para fazer essa verificação de quem foi que fez. Então, essa é uma estratégia boa. Utiliza aí a questão da recompensa pelo mérito, né, por ter executado um X número de atividades aí. O cartãozinho fidelidade faz sucesso. O pessoal gosta do cartão aí, né? Então pode ser assinatura, pode ser um carimbinho, uma anotação bem simples. Os alunos participam bastante. Tem aluno que tem guardado os cartõezinhos aí de semestres anteriores, né? Eles até brincam no final. Professora, quem fechava ganhar uma pizza? Né? Então sempre tem aí a diversão. Bom, hoje outra questão. Perguntar uma coisa rapidinho. Olha só, e para o professor que dispõe de poucos recursos, a gente sabe que muitas vezes o curso lá que a gente atua não dispõe de muito investimento para a gente investir, né, em tipo de cartões, em papel, caneta. Esse especificamente que você falou agora, o cartão fidelidade, ele tem um custo muito alto? Quanto que será que sai o investimento? Não, é que, veja, eu coloco um cartão, dá para você imprimir aqui uma média de esse cartão desse tamanho aqui, dá uns 10 cartões por cada folha 4. Então, se você quiser diminuir, fazer um pouquinho menor ainda, já cabe 20. Sim. Numa folha 4, né? Então, o investimento aqui seria da cópia mesmo, da impressão. Que é preto e branco, você pode então fazer. É baixo custo, né? E, inclusive, como a gente falou agora, o quê? Vai durar o semestre inteiro. Então, se a gente pensar na o semestre todo. Exato. Então, muito a ideia é essa. Então, e lá, às vezes, na tua instituição, provavelmente você já tenha, né, impressora, muitas vezes disponível. Esse recurso, muitas vezes a gente tem lá, então você já consegue se programar nesse sentido, né? Bom, outra ideia aqui, que eu faço bastante em sala de aula, é a divisão de times para gincanas, né? Então, geralmente, eu crio painéis. Lá na gincana, como é que eu faço? Como eu trabalho lá no direito, nós temos muitos casos, né, de gincana. Então, lá no caso da gincana, o que eu coloco? Eu imprimo muitas vezes os casos numa folha grande, assim, e crio um painel com essas folhas distribuídas na parede, coladas na parede. Cada uma dessas folhas tem um tipo de atividade. Vou dar um exemplo para vocês, uma que eu faço sobre extinção dos contratos. Hoje, no Brasil, nós temos vários tipos de extinção de contratos. Então, nós temos aí em torno de 15 tipos de extinção. Então, um jeito de você fazer uma atividade legal, que vai fazer com que os alunos interajam com a temática, é montar esse painel. Nesse painel, cada uma das folhas grandes, impressas também, a impressão em preto e branco, então baixo custo, né? Eu coloco lá na minha impressão, cada uma dessas folhas montadas lado a lado em um grande painel, e daí nesse painel, o aluno, ele vai lá com o time dele e ele tem tempo para dar os palpites. Então, para que serve? Cada folha tem um tipo de extinção do contrato. E o aluno com o time dele, ele recebe uma cor. Essa cor dá para você fazer lá com os teus post-its, ó. Né? Então, você tem os post-its coloridos, o aluno recebe lá o seu post-it colorido e ele pode dar o palpite. Então, o grupo azul recebe o azul, o rosa, cada um recebe uma corzinha. O que acontece? Ele vai escrever aqui nessa cor o palpite e vai colar lá no painel. Tá? Isso tudo tempo, porque você já trabalhou atividade em sala, ele já estudou antes, ele já leu sobre o assunto, então o aluno ele já está preparado. Ele não vai vir com o tema do nada, né? É um aluno que já conhece o assunto. Então ele vai lá e escreve ali
no seu post-it o seu palpite. Ah, eu acho que é uma modalidade de resolução por inadimplemento. Escreve lá. Eu acho que é uma situação de caso fortuito de força maior. Escreve lá e coloca, e você dá minutos e vai engajando o aluno. Falta 5 minutos, falta 3. Vai fazendo a contagem, né? Dá uma pressionada. Essa questão do tempo é importante também, prof, porque às vezes a gente deixa muito solto e o aluno, ele fala da história da avó, né? Fala da fofoca do final de semana, dos que aconteceu na balada, mas ele não faz atividade. Sim. Então, a questão do tempo ajuda, né? A gente que é professora, a gente sabe disso. Sala de aula muda de endereço, mas as figurinhas aí pontuais são sempre as mesmas, né? Então, você coloca o tempo e agiliza a galera. Vai lá, vai lá, vai lá. Então, eles colocam os palpites. Depois, ele volta a se reunir no grupo. Você pode dar mais 2 minutos, por exemplo, para ele discutir. Mais 2 minutos, vocês podem trocar o palpite se vocês acham que deram o palpite errado. Se dá para ele a possibilidade dele refletir. Ah, eu acho que aquele palpite que eu dei não é aquele, tal, não sei o quê. Daí ele vai lá, corre um representante de cada grupo e, se quiser, rapidinho, em segundos, vai poder trocar os palpites. Que acha que eventualmente deu errado. Colocou errado. No final, o que é a ideia, né, do game, assim, montado com painéis? É que a gente vai lá e pontue. Equipe azul, quantos acertos do azul? Daí você vai lá conferindo. Né, uma estratégia boa. O laranja, quantos acertos? E você vai pontuando no quadro junto com eles. Ali no final faz a conferência de quem fez mais acertos, quem, né, conseguiu entender melhor ali os casos e aplicar o conceito correto. Essa é uma estratégia, tá? Importante dizer assim, quando eu tenho turmas muito numerosas, eu tenho que replicar os painéis. Sim. Duplicar, triplicar os painéis. Qual que é o desafio, assim, você que já está habituado a aplicar gincanas em sala? O que você acha, assim, do prof que pode dar errado, que a gente tem que ter um certo cuidado na cautela? Tá, uma primeira coisa que pode dar errado é a questão de turmas muito numerosas. Se eu tenho turmas muito numerosas e eu vou colocar texto, colocar imagens para serem analisadas, eu tenho que pensar que um painel só é muito pouco para muitos alunos. Então, muitas vezes eu tenho que fazer 2, 3 painéis de repente e dividir as equipes. Ao longo da sala. Espalhados, tá? Então, numa parede eu monto um painel, na parede do fundo eu monto outro, na parede do outro lado eu monto outro, por exemplo. Porque daí os alunos, fica menos alunos, porque senão fica tudo, sabe aqueles alunos que ficam na frente de edital, assim, para entrar nas salas, assim, que ninguém acha seu nome, todo mundo se empurra, fica assim. Outro, não vai dar certo. Então, veja que daí não dá certo. Né, pessoal? Basta lá fita crepe, papelzinho na parede, no fim da atividade. Simplesíssimo. Então não tem também e daí, complicação. Outra coisa, né, prof? Às vezes pode dizer assim, prof, mas post-it é meio caro se a gente tem um número grande de alunos. Tem outras opções. Lápis de cor, né? Eu vou lá, separo eles em cores e dou as cores lá para os meus profs. Outra coisa que eu uso bastante, dependendo do número de turmas aí que o pessoal tem também, são giz de cera. Ah, tradicional, hein? Tradicional esse. Remete até às memórias da infância. Porque o giz de cera eu consigo partir ele em vários, dar para vários alunos e consigo ainda dividir em cor. Então, o time verde vai ficar com os giz de ceras verdes, o vermelho, e ele escreve o palpite na folha. Então, depois você confere pela cor. Também funciona. É uma boa estratégia. É muito interessante, Gessi, justamente porque uma das coisas que muito se fala na gamificação é o desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, a gente passa muito tempo, esses alunos o dia inteiro, eles estão digitando no computador, no celular. Então, pode ser que é uma coisa simples do que nós estamos falando aqui, que é escrever lá, né, uma palavra, um conceito em colorido, mas isso que vai despertar, né, uma diferença lá no aluno, uma atividade diferente que ele chegou em sala de aula, em especial aqueles alunos também do ensino superior, do ensino técnico, que já são alunos adultos depois dos 18 anos, e que se você é professor como eu lá no turno da noite, você vai ver que seus alunos eles já chegam cansados, esgotados. Se eles sentarem para ter um conteúdo expositivo, que também é importante, mas 3 horas lá de conteúdo expositivo, realmente fica uma aula muito mais monótona. Então, dessa forma aí que a Gessi contou para nós, é uma forma desse aluno, ele levanta da cadeira, ele vai até o painel, né? Desperta exatamente, tem movimento. É uma aula com movimento.
e essa aula vai ser com certeza uma aula bem marcante. Os feedbacks são sempre positivos, né, prof? O importante é dizer assim, voltando lá no que nós falamos no começo, objetivos claros. O aluno tem que entender o porquê de você utilizar isso. Porque senão ele vai infantilizar a atividade. Né? Muitas já vi professor dizer assim, eu fiz uma palavra cruzada com os alunos, que é uma outra estratégia também, que pode ser usada, e os alunos acharam muito infantil. Mas como é que você abordou isso com seus alunos? Né? Não é uma questão de infantilizar, é qual que é o meu objetivo no seu aprendizado quando eu, professor, fiz essa estratégia. Né? O que eu penso como competência que vai ser desenvolvida com você hoje nessa atividade. Isso é bem importante lá no começo, deixar claro isso para o aluno. Né? Uma outra coisa que a gente pode... Né, gente, escrever essa competência no quadro, pegando o gancho que você falou. Então, a gente pega lá a competência, ou até mesmo o indicador também. Olha, turma, hoje nós vamos trabalhar o indicador tal. Escreva lá no quadro bem grandão o indicador, no slide, né? Exatamente. E aí vai ser já a competência direcionada. E a ferramenta que nós vamos utilizar, então, sei lá, a palavra cruzada. Eu adoro usar a palavra cruzada. E hoje tem também ferramentas online que geram as próprias palavras cruzadas, que geram caça-palavras, que geram atividades, né? Isso é muito legal porque você também pode fazer uma atividade participativa. Outra coisa também, prof. Renata, que a gente muitas vezes pode utilizar, jogos, né, de tabuleiro, atividades com cones, muitas vezes para sala de aula, aquela trilha, né, que a gente faz lá do dado, agora caminhe tantas casas, você acertou, você conseguiu isso. Jogo de memória, né? Alguns dias atrás a gente estava desenvolvendo com os professores de anatomia, que comentaram que são da área de saúde, que eles têm uma dificuldade, às vezes, dos alunos memorizarem alguns conceitos, porque alguns têm que efetivamente ser memorizados na hora do aprendizado, né? A gente às vezes fala assim, decoreba não ensina, mas é que alguns termos, elementos, palavras-chave, a gente sabe que são inerentes à profissão. Então, a gente tem que sempre se recordar. E um jeito legal e que emociona o aluno, e a gente sempre, nós também divulgamos às vezes alguns textos e falamos sobre a importância da emoção na hora do aprendizado, né? É a questão de usar, por exemplo, jogos de memória. Né? Eu quero que o aluno aplique uma memorização de um conceito, o nome, muitas vezes. Eu usei jogo de memória lá com o pessoal que tinha que aprender umas palavras difíceis de direito civil reais, que é aluvião, avulsão, que são quando as terras, né, por uma situação de força da natureza, um pedaço de terra de um lado do rio vai para outro terreno de outra pessoa e isso incorpora na propriedade. E esse é um nome difícil, que não é o nome do nosso cotidiano que a gente está falando todo dia. É um nome né? E um jeito legal de ajudar o aluno a fazer essas memorizações é o joguinho da memória, né? Fazer lá que indica, né, a palavra com a imagem ou a palavra com o conceito. Isso também é uma estratégia que a gente pode utilizar em sala de aula para os games offline. Baratinho, dá para fazer de papel, dá para fazer com cartolina, não precisa inventar muita coisa, não. Dá para fazer em preto e branco, as imagens, se a impressão colorida fica mais inviável, e você consegue criar uma boa estratégia aí na sala com seus alunos. Que legal! Olha só, gente, várias dicas preciosas aqui que nós temos para vocês, professores, nessa nosso encontro, nosso vídeo aqui sobre gamificação, recursos online e offline. E se você, inclusive, tiver alguma dúvida, né, tem alguma pergunta, quer lá trazer um exemplo de como você aplicou isso em sala de aula, deixa aí o seu comentário aqui embaixo para nós e a gente vai responder com certeza, né, Prof. Geice? Isso aí, Prof. Renata, sempre muito conectada aí com essas tecnologias, nessas atividades, sempre trazendo ótimas dicas para nós. E posso dizer assim, os alunos são fãs aí das atividades que você faz. Às vezes eu passo lá no laboratório de informática, a professora Renata tá lá e os alunos estão uhul, né? Mega Dá aquela animada, né? Aí nas atividades, e com certeza a gente sabe, nós vivenciamos com os alunos nos corredores, comentamos, a gente sabe aquilo que emociona, que traz, né, essa abordagem especial, diferente. Com certeza o aluno sabe quando o professor se dedica, quando o professor prepara, quando ele dedicou seu tempo, muitas vezes, na maioria delas fora da sala de aula,
fora do tempo que ele tem destinado para a instituição, para organizar todas essas atividades. Importante, né, prof? Eu não sei se quando a gente cria lá ferramentas no Kahoot, por exemplo, se o jogo fica lá disponível para o professor usar outras vezes, não sei como é que é. Ah, essa pergunta é muito boa. Vejam. Então, com certeza, você vai criar lá, digamos, um bloco de 10 questões que você criou, pensando aí num professor, digamos, de geografia, né? Vamos sair aqui um pouco da área jurídica, porque tudo que nós estamos falando aqui hoje para vocês se aplica aí para qualquer área da docência. Então, se você criou lá um bloco de 10 questões, o Kahoot no seu login vai deixar salvo esse banco de questões. E aí depois você vai ter a oportunidade em aplicar ou com novas turmas ou em outros semestres, porque vai ficar lá sempre guardado na sua conta. E isso é muito bom, porque a gente tem esse trabalho inicial, né, de deixar lá prontas as questões, de pensar nas respostas, na melhor ferramenta, né, que no caso aqui a gente está falando do Kahoot, mas tem outras também. Porém, vai ficar salvo para você e você consegue, então, replicar. Isso é muito importante para o professor. A gente sabe, né, que muitas vezes no final do semestre, épocas de prova, uma das coisas mais delicadas para o professor é a gestão do tempo. Inclusive, em breve aí a gente vai falar bastante sobre essas competências emocionais. Em breve teremos uma live aqui com uma coach do Prof. Gessiane. Fiquem ligados aí, nossas lives, né? Aí, então, a gente tem essa possibilidade de guardar no Kahoot, sem dúvida, para momentos futuros. Isso é muito legal, prof, porque o professor ele pode criar uma meta, digamos assim, né? Que é a gamificação para o próprio professor aí, que é a né, evolução, digamos assim. Ah, eu vou criar uma estratégia de jogo por semestre. Uhum. Ao longo de 2 anos, se você é o professor que tem lá disciplinas semestrais, você já tem 4 estratégias de jogos. Uhum. Que você só vai aprimorar, só vai melhorar, só vai readaptar. Então, isso é muito legal. E a gente sempre vai melhorando. Nenhuma estratégia, nenhum planejamento a gente joga fora. Né? Então, isso só vai ficando cada vez melhor, com certeza. E vejam que a gamificação, ela não exclui de modo algum as estratégias tradicionais. Se você é um professor que gosta de utilizar o seu slide, né, tem muitas informações para transmitir, gosta de utilizar o quadro, você pode, então, né, usar blocos de aulas mais tradicionais, mesclando com aulas aí que envolvam a gamificação. Com certeza, prof. É um desafio aí. Tem professor que já está bem articulado, tem gente que está começando, que está se adaptando ainda com essas possibilidades de transformação de sala de aula. Mas olha só, né? Fica ligado aí com a gente, Prof. Gessiane, Ensino Inteligente. Nós estamos aqui sempre conectados, trazendo estratégias para melhorar. Você, professor, que já está bem habituado, trazendo ideias novas, oxigenando nossa criatividade aí para sair muitas vezes da caixinha, né? Abrir a cabeça. E você, prof, que está começando. Exato. Você, prof, que está começando agora, nós também aí, vamos aos pouquinhos. Quando você ver, você já vai estar aí transformando, revolucionando o processo de aprendizagem, fazendo com que seu aluno se transforme mais ativo, mais autônomo, mais reflexivo, desenvolvendo nele competências emocionais, sociais, transversais aí, que são super importantes para os profissionais no século XXI. Isso mesmo, profs! Se liguem lá no nosso site, profgessiane.com. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E a gente sempre tenta trazer aí dicas valiosas que foram sempre testadas por nós duas em sala de aula, né, Gi? Esses são métodos que primeiro a gente testa para depois, então, indicar para vocês. Isso aí. Valeu, pessoal. Se liga. Prof. Gessiane, não se desconecta aí dos nossos canais. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.